Oi, pessoal, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar poderosamente, a sua vida. Vamos estar orando, pra gente estar entregando nossas vidas na mão do Senhor Jesus. Grandioso Deus e poderoso Pai, Espírito Santo de Deus, bom dia, Senhor. Obrigada pelas nossas vidas, por estarmos aqui mais uma manhã. Desde já nós convidamos ao Senhor a fazer parte desse dia, que o Senhor possa nos acompanhar aonde quer que a gente for, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja com a nossa família também, com os nossos entes queridos, com os nossos amigos, com todos. Que o Senhor abençoe o nosso dia e nos livre de todo mal. Nós entregamos as nossas vidas na mão do Senhor e louvamos ao Teu santo nome por estarmos aqui, E que o Senhor possa estar conosco, porque se o Senhor for com a gente, a gente vai ter tudo. Então, muito obrigada, Pai. E nós te amamos, Espírito Santo, e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus e louvado seja o nome do Senhor. Amém? Pessoal, a palavra que o Espírito Santo nos deu, louvado seja o nome do Senhor, Fica no livro de Atos, capítulo 9, e do versículo 3 ao versículo 6, viu? Esse versículo vem nos dizer sobre a conversão de Paulo, Aí vem nos dizer assim: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. No resuminho, eu coloquei assim: um encontro com o Senhor Jesus é tudo o que precisamos para ter nossas vidas transformadas, assim como Paulo, Zaqueu, a mulher samaritana, Maria Madalena, entre tantas outras pessoas que foram encontradas por Jesus e tiveram suas vidas mudadas pelo poder de Deus. Pessoal, essa história de Paulo é uma história assim muito forte, Porque Paulo, ele era um fariseu totalmente devoto ali e perseguidor também dos cristãos, E depois desse versículo, 3, que vem nos retratar, que veio sobre ele uma luz, E que apenas com aquelas simples palavras ali que o Senhor Jesus se dirigiu a ele, Naquele instante ali ele foi convertido, E se nós formos olhar a palavra do Senhor, nós veremos que tem outros relatos também, de pessoas que foram encontradas ali pelo Senhor Jesus e tiveram suas vidas realmente transformadas, É igual eu coloquei no resumo aqui a história de Maria Madalena, de Zaqueu, de tantas outras pessoas que outrora eram pessoas realmente diferentes, perdidas, que faziam coisas erradas e a partir do momento que foram encontradas ali pelo Senhor Jesus, tiveram uma nova vida, Pessoal, e o que eu vejo o Espírito Santo falando conosco nessa manhã? Que a partir do momento que a gente tem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, não tem como você permanecer da mesma forma que você Você não vai, por exemplo, ter um encontro com o Senhor Jesus ali e se tornar uma pessoa perfeita naquele instante. Mas a partir do momento que a graça de Deus te encontra, você já começa a ver a mudança, sabe? A presença do Senhor Jesus, ele faz isso com as nossas vidas, sabe? Eu vejo pela minha vida mesmo, depois que eu tive, porque eu creio que eu tive um encontro com o Senhor Jesus, eu vejo a transformação que Ele vem fazendo na minha vida, Eu não sou perfeita, a cada dia eu preciso melhorar, mas eu também vejo isso, assim como essas pessoas foram encontradas por Ele, E tiveram suas vidas ali modificadas totalmente, eu também vejo, porque a minha foi assim, e vai ser com você se você ainda não foi. Pessoal, então é maravilhoso a gente ver essa história de Paulo, porque a gente vê o que o Senhor Jesus ele faz em nossas vidas, E como ele realmente pode mudar a nossa vida em, qualquer ocasião, em qualquer momento que ele quiser. Porque Paulo, ele estava passando por Damasco, com o objetivo de encontrar os cristãos e levar eles presos até Jerusalém, E naquele momento ali, naquela caminhada que ele estava indo, passando por aquele caminho, ele foi encontrado pelo Senhor Jesus, teve sua vida mudada ali. Depois a palavra do Senhor veio nos dizer que ele ficou cego por 3 dias, mas depois que o Senhor usou um discípulo chamado Ananias, para ir até ele e restaurar a visão dele. E também naquele momento que Ananias foi lá, ele foi batizado com o Espírito Santo. Então a gente vê como o Senhor Jesus, ele atua, como ele é maravilhoso em mudar as nossas vidas, Pessoal, então é maravilhoso a gente ver como o poder de Deus,
quando nós estamos ali com o coração aberto, né? Como ele atua em nossas vidas, né? E como, quando a gente verdadeiramente tem um encontro com ele, como ele muda a nossa história, né? E pode ser que você pense assim, todo mundo já foi encontrado, todo mundo voltou para Jesus e até hoje eu tô aqui da mesma forma. Só que aí a gente vê essa história como Deus ele é maravilhoso e como ele muda a nossa história num dia comum, porque eu creio que Paulo estava indo até Damasco pensando assim, vai ser mais um dia comum, eu prendendo mais alguns cristãos, e não, naquele momento ali ele teve esse encontro com Deus, né? E que em nome do Senhor Jesus, o Senhor também possa fazer isso num dia comum, que você às vezes possa pensar, vai ser mais um dia normal, você possa ser encontrado pela graça de Deus, amém? Gente, a palavra foi no livro de Atos, capítulo 9, do versículo 3 ao versículo 6, viu? E que você, nessa manhã, né, possa entender o seguinte, pode ser que você pense assim, Jesus, ele tá olhando para todo mundo, menos para mim, pode ser que ele vai encontrar todo mundo, menos eu. Só que o que eu vejo o Espírito Santo nos dizendo essa manhã é que antes de você mesmo olhar para ele, ele já está olhando para você, ele já estava te contemplando, né? Só que ele vai ter um momento certo, vai criar uma situação certa para ele mudar a sua história, né? Em nome do Senhor Jesus. E é isso, viu? Que o Senhor Jesus possa abençoar o nosso dia e que a presença dele venha estar em nossos corações e na nossa vida, né? Deus abençoe, viu? Fiquem com Deus.